em todas essas áreas que cuidam do sofrimento e da relação com o final da vida, é uma área de expertise que é horas de voo e é para a vida toda, né? Então, quem faz isso há muito tempo faz muito melhor e sempre está estudando e formando habilidades para se comunicar adequadamente com quem está sofrendo ou quem está enfrentando uma condição de sofrimento. A nossa intenção não é ficar trazendo teoria para vocês, então a gente fez de uma forma que a gente vai trazer 3 cenas bem caricaturais, mas também realistas, para vocês verem o cenário profissional de saúde, cenário família, dentro de família, e cenário com visitador, com comunidade, com casa espírita, como os tabus atrapalham, como a comunicação mal treinada e mal educada atrapalha a real acolhimento, direcionamento e a gente mitigar o sofrimento. E depois a gente traz uma versão melhorada, para vocês sentirem um pouquinho como foi ver as duas cenas, tudo bem? Então, tenham paciência com o nosso potencial de atuar. Espero que seja bem divertido. Pode ser a próxima, né? Depois a gente equilibra, vai agora. A gente começa a ter então, eu até vi agora, eu li. Tem pessoal hoje vai ser os resultados do meu exame, né? Já saíram ontem, me enviaram, por isso que eu pedi para adiantarem a sua consulta mesmo. A senhora viu o resultado, né? A senhora sempre lê, eu sei. Eu vi sim, aí inclusive, nossa, eu fiquei muito angustiada, eu tinha um negócio escrito lá que eu não conseguia. Eu vou explicar tudo, não se preocupa, tá bom? Eu te explico. A senhora sabe, eu nunca menti para a senhora, eu nunca, né, como médica, a maneira correta, sempre falar a verdade, mesmo que seja difícil, é importante que a senhora saiba. Para que a gente possa enfrentar os próximos passos, assim. Então, a sua última PET scan e a ressonância mostraram, a despeito de nós termos escolhido, como eu te contei, os melhores tratamentos que existem hoje na literatura, naquele projeto de pesquisa que não encampe. Então, não é por falta de tratamento adequado, mas o seu tumor ele expandiu, o seu câncer. Então, na verdade, tem metástase agora por todo o peritônio, tem região de algumas vértebras, são 3 vértebras. Existe um pouco de complicação no seu pulmão também, talvez indício, mas não é certeza. Não dá para falar que PET scan. Eu acho que o radiologista gostou de falar que é uma hematologite carcinomatosa. Eu queria que a senhora soubesse, antes da senhora ficar chateada, a gente já adiantou, acelerou o máximo o seu tratamento para não perder tempo. É muito importante que a senhora continue lutando. E é por isso que eu já marquei mais uma linha de quimioterapia. Eu tenho que ser honesta, essa é uma quimioterapia paliativa, então diferente do que aquele projeto de pesquisa, eu não tenho expectativas que vá curar, a senhora sabe, nunca foi essa questão, né? Então é uma doença curável, mas paliativo quer dizer que é para ajudar no controle do sintoma. Mas é muito importante que a senhora aguente firme. Mas, doutora, esse negócio de paliativos aí significa que eu vou morrer? Lógico que não, Érica. Olha, eu acho muito importante você não cair nessa tristeza, porque a senhora mesmo fala que a senhora que toca a força da sua casa, né? Quem toca os seus 2 filhos pequenos. Isso, né? Porque aí você falou agora que tem doença no corpo inteiro. Eu vou te contar pela minha experiência. Se a senhora desabar em tristeza, se for querer pensar em casar tratamento, ou
ciclo da quimioterapia, da infusão, sempre sorrindo, com bolinho, com as meninas da quimioterapia. Então tem que ser assim, tá bom? Hoje foi só um encaixe, que era muito importante eu te contar, porque eu já marquei para quarta-feira a sua sessão. Não falte, 2h25, tá? E esse espaço que eu tinha do encaixe no meio do ambulatório, tá bom? A senhora vai com Deus, viu? Tchau, tchau. Nossa. Antecipou tudo isso. A hora que ela saiu da casa. Olha, irmã, como é que foi a consulta? Ai, nossa, estou muito mal. O que foi? Nossa, a médica falou um monte de coisa ruim. Ai, não me fala. O que ela falou? Ai, ela falou que a doença espalhou pro corpo inteiro. Nossa, eu estou muito nervosa. Falou que negócio de paliativos lá. Ai, foi tem certeza que eu vou. Ai, meu Deus do céu. Não, escuta, para. Minha irmã me olha. Você é mãe de 2 crianças. Força. Ela falou isso. Presta atenção. Eu tenho uma amiga que está lá na prefeitura. A gente vai procurar outro oncologista. Vou procurar outro médico para ver se resolve direito. Porque... Não, mas ela falou que eu tenho que ir lá quarta-feira. Já passou, ela tem que fazer a quimio lá que ela falou, porque o câncer espalhou pro corpo inteiro, irmã. Ai, Deus é maior. Deus é maior. Escuta, Deus é maior. Você não vai com Jesus? Calma. Tem que Deus é maior. Tem. Presta atenção. Olha pra mim. Eu falei com o pessoal do centro espírita. A Maria, você lembra da Maria? Lá naquela espírita? A gente foi lá. A Maria que vai vir aqui, vai fazer visita, vai dar classe, vai conversar, a gente vai vir junto e a cura vai vir. Você entendeu? Tá, calma. Ó, acho que é. Deixa eu ver. Fica. Oi, cara! Oi, Márcia! Tudo bem? Tudo. Fala baixinho. Por quê? A médica falou um monte de absurdo. O que aconteceu? Como se ela tivesse morrido hoje. Não acredito que a médica fez isso. Mas vamos falar. Eu quero que ela escute. Mas quem que é essa médica? Um oncologista que ela está indo, eu falei, ainda bem, você. Ainda bem. Vamos falar pra cima? Vamos, é para isso que eu vim. Vamos. Oi, fulano. Oi, Érica. Ah, Jesus abençoe, tudo bem? Não, tá bem, não. Posso te dar um abraço? Eu fui na consulta e a médica falou. Você tá triste? Ai, sua irmã estava falando. Mas não fica chateada assim. Essas notícias às vezes nem é verdade. Os médicos erram, eu vejo direto na notícia. Eu não sei o que Tá, mas você não acha que às vezes é só ouvir outro médico, às vezes nem estava certo? não sei, será? Mas é sua fé, assim, porque você sabe, você é espírita que nem eu, não caiu na folha assim que Deus não autorizasse. A gente sabe disso, eu vim aqui pra falar disso. Se você. É bom pra pensar, assim, né? Mas é importante primeiro saber se não é culpa do médico. Às vezes eles erram, né? Só Deus e Jesus é o verdadeiro médico, sabe? Então, vamos ler uma coisa, você vai ficar mais animada. As crianças estão aí hoje? Não, na escola. Tá. Eu acho que você não devia falar nada pra nenhuma delas, viu? Assim, não envolve, porque depois fica. Eles percebem, às vezes, que eu tô fraca. Mas melhor. Eu acho que você tem que aguentar firme, é você que deixa essa casa feliz, você tem que aguentar essa barra forte e confiar, né? Só fé. Eu sei que na verdade você acredita. A gente sabe que a morte nem existe, todo mundo vai morrer, não é? Então. As crianças são pequenas, né? Não tá na hora, não. Tá bom? Não, e vai passar, né? Vamos fazer o evangelho? Vai, a gente pega uma água, tá bom?
Essa linguagem não verbal, né? Acho que a médica olhava para baixo, olhava seu papel, olhava no rosto, palavra tecnicista, não dá espaço para o choro, não dá espaço para o sofrimento do outro. Mas na casa não foi diferente, a irmã que tanto ama, né? A gente vê que na décima médica eles só é fruto dessa mesma sociedade, né? E nem quando foi lá uma super bem intencionada, voluntária, espírita, levar apoio emocional. Na verdade, o que a gente, mesmo forrado de boas intenções, a gente não tem letramentos sobre ouvir o sofrimento do outro, sobre o nosso comportamento corporal enquanto a gente está ouvindo, sobre o que falar e principalmente o que não falar, e sobre ouvir, né? E vocês querem comentar alguma sensação enquanto viram essa cena? Agonia. A América atropelando, não deixa eu falar. Tá. Ela é preocupada com as crianças, né? Tudo. Eu passei por isso, eu sei que é. Preocupação das crianças, né? Graças a Deus, meu filho cresceu. Inclusive, né, primeiramente Deus, né? Porque nós temos que ter Deus na frente em tudo. A gente achou uma psicóloga muito assim, boa. Deu muito certo com ele, né? Com o Gustavo. Então, a vida é fato. Para quem está fora da cena é difícil dar espaço, né? O que nós temos que passar, tem que passar. E tudo não supera. Com Deus não supera. O que chamou a atenção para vocês da visita da Maria? Alguma coisa incomodou? Excesso de positivismo. Excesso de positivismo. Isso é tão frequente, a gente faz muito sem querer. Né? Não só numa casa espírita ou qualquer outra entidade. Só porque eu estou aqui dando o meu amor, então tá tudo alegre. Associado com o próprio sofrimento da pessoa. Perfeito. Outro dia eu estava conversando com uma amiga sobre a perda, né, das pessoas, e o assunto prolongou para a saúde. E ela falou que não se sente segura diante da medicina atual, porque diz que hoje em dia os médicos são preparados para correr atrás da doença e não honrar a saúde, né? E como tem assim uma gama de exames disponíveis e diante do que vocês falaram, hoje a saúde preventiva ela pode estar bem parada paliativa, porque o excesso de exame é tão grande e para o bem-estar da pessoa, às vezes sem motivo de investigação, a pessoa é levada a fazer esse exame. O excesso, né? O excesso. E conforme a idade, pode ser um risco até muito grande para o físico da pessoa, dependendo do exame. Então, você fica... É interessante que a senhora está trazendo, amarrado com esse momento que é da comunicação, porque no final dá para imaginar que se todos nós tivéssemos, né, não só na nossa comunidade, mas todos os profissionais de saúde também, uma formação boa em comunicação compassiva, que a gente chama, né, escuta qualificada, escuta ativa, possivelmente a gente ia conseguir fazer o que a medicina de família faz lindamente, né, que é o atendimento centrado na pessoa. Né? Então faz sentido para aquela pessoa, desde prevenção, de diagnóstico, de tratamento, no ritmo dela, do que é possível para ela, para a unidade familiar dela. E para isso precisa ter muita habilidade em comunicação. Então daí dá para a gente entender, inclusive ter compaixão com os médicos e tudo mais. Né? A cena trabalha um pouco disso aqui, que os erros são meio parecidos nas três cenas. Assim, né? A gente fica agoniado com o médico, mas a violência e a falta de respeito com o espaço do sofrimento também acontece dentro da casa com a irmã e também acontece na comunidade externa. No final, ela está muito sozinha e com toda a responsabilidade para superar isso, né? Seja forte, seja forte. Que a gente acaba forçando a barra que se você não enfrentar desse jeito, você que está tornando mais difícil, você vai tornar difícil para os seus filhos, você, né? É muito solitário viver um adoecimento grave na nossa cultura, né? Formação médica, deveria existir uma visão para os formandos, né? Mais holística, mais além do físico, quer dizer, essa
compreensão que vocês trouxeram hoje, Sim. né, mais holística, não tem muito, né, no dia a dia da medicina. Tem que começar a transformar o currículo. A gente vai colher esses frutos para mais de 30 anos aí, com certeza, né? Traz um conforto para o paciente quando ele vê essa visão mais holística, traz mais esperança. A gente quer trazer uma outra cena, também curtinha, também caracteral, mas para vocês entenderem um pouquinho o que daria para ser diferente. Pode falar. Eu estava conversando com a Érica quando terminou a primeira parte, e hoje no acolhimento fraterno que eu fiz, uma pessoa veio reportar a morte do pai e que durante um processo do passe, essa pessoa estava chorando, né? E ela não quis falar nada. Aí no acolhimento fraterno nós abordamos o assunto e ela falou que 2 anos que o pai dela passou por um processo de câncer, eles vinham se preparando. E aí quando o pai dela foi internada e foi para a UTI, esses 2 meses que ele ficou na UTI foi muito traumático, uma coisa muito fria, e isso causou um certo trauma na família, que depois de 3 meses que o pai faleceu, ela ainda estava Ainda passando. repercute. E é importante a gente entender, a UTI ela é maravilhosa, mas ela está a serviço para algo específico, né? Para uma situação transitória de instabilidade, de sustentação da vida que está em crise, para um organismo que tem condições de retomar essa sustentabilidade. Então, para um local onde precisaria ter acolhimento adequado, dá para ser muito melhor, mas com certeza não é um ambiente adequado para alguém em cenário de terminalidade de doença e fase final de vida estar. Nessa representação, a segunda representação, em que ela vai à casa espírita procurando sendo espírita, não, mesmo que fosse amiga da esquina, ela queria ser ouvida. Ela queria sentar e poder desabafar. Ela não queria a sua opinião. Sim. Não queria que você falasse que para aguentar filho. Você não consegue aguentar filho. Ela queria. E a nossa mente quer resolver, né? Desde a porta, mas aonde? Quem é remédio? Ela queria resolver sozinha, mas ela queria ser ouvida. E não houve a oportunidade dela ser ouvida. Então, falaram com ela. Isso mesmo. Obrigada, gente. Você sabe que é uma coisa interessante, comentando aqui com a Deise, que vendo essa postura é algo que as casas espíritas precisam até repensar o seu acolhimento fraterno. Para não Precisa de curso. excesso Precisa de de curso. espiritismo e talvez pouca humanização, Mais pouco acolhimento, desculpa. Faz sentido. Esse espaço é. Porque tem espaço para isso, né? Acho que sai rápido. Esse seminário, a primeira vez que a gente fez ele, você falou quase 1 ano, mas foi fevereiro, meninas, eu fiquei perdida depois de um tempo. E. É verdade. Esse seminário que a gente fez em fevereiro foi um start justamente porque na nossa unidade, o acolhimento fraterno e assistência à visita domiciliar das pessoas em vulnerabilidade, e ele tem sofrimento, então tem cuidado paliativo, não importa se é vulnerabilidade só relacionada à comida, contas, e quase sempre tem questões de saúde, né, sobrepostas. A gente sentia que estava frágil, né, e que a gente poderia colaborar. Então a gente faz o seminário para descartar a sensibilidade, o grupo se juntou, a gente montou um grupo de estudos, de ensino em cuidado de fim de vida. E aí a gente toda semana tem aula presencial, mas a gente também grava, tem quem está online sim, porque não pode estar presencial, e a gente sobe gravado na nuvem e disponibiliza para as pessoas assistirem. Então, são 60 alunos, é um curso que tem 50 horas, cursos comuns, assim, da paliativo primário. E aí, vários módulos, né? E aí ensina todo mundo, não só o profissional de saúde, a diagnosticar fase final de vida, último ano, últimas semanas, quais são os sintomas, quais são os remédios certos, o que eu posso pedir no sistema de saúde, onde eu posso pedir ajuda, o que não falar, são 2 meses intersócio de comunicação, para a gente começar a mudar a postura de como os nossos visitadores visitavam. O impacto está sendo gigantesco, assim, né? Então, e agora a gente está em paralelo começando a matriciar os casos. Então, a gente tem algumas famílias que a gente visita, pessoas que têm doenças graves, alguns em fase final de vida, outros não. E aí eles estão indo para essas visitas bem estruturadas, do que perguntar, de como ouvir, de como acolher, e depois a gente está tendo a discussão dos casos para poder direcionar. Acho que fica mais eficaz, né, do que a gente fazendo só pela nossa boa intenção, que é maravilhosa, mas infelizmente bebe uma cultura muito ruim sobre sofrimento, né?
E a ideia é daqui surgir mais frutos relacionados a isso, se tiverem interesse, tá? Vamos para a segunda cena, então? Pode ser? Dona Elis Esteves, pode entrar. Oi, Elis. Vem cá, vamos lá na minha sala. Estou muito nervosa. Eu percebo que o seu corpo está bem fechadinha. Ai, desculpa. Eu sinto muito ter te dado ansiedade de marcar essa consulta, né? É, para ver o exame, não é? Também para eu te ver, para eu poder te ouvir. Vendo pela saúde era bem importante a gente estar junto. É, porque eu saber o exame, né, como que eu tô, ver se essa doença sarou, né, como que tá. Tô muito ansiosa. Eu imagino. Você chegou a olhar o exame e aí você chegou a tentar ler. É difícil os nomes ali, né? Ah, eu olhei, mas não entendo nada, né? Eu acho melhor vir falar com você mesmo, porque você explica melhor, né, doutora? Você sempre fala tudo certinho, eu consigo entender melhor. Eu quero te ajudar. Você veio sozinha hoje? Seu marido tá aí? Você quiser chamar alguém lá fora? Ele tá trabalhando, né? E minha mãe tá muito debilitada. Eu falei, ah, não, eu tô sozinha mesmo, porque vai que tem alguma coisa ruim. Porque assim, eu tô com um negócio que parece que eu tô sentindo que tem alguma coisa ruim, sabe? Você tá sentindo no seu corpo isso? O meu corpo não tá legal, não tá como era antes. E aí eu falei, vai que dá alguma coisa ruim, minha mãe junto, debilitada, né? Eu achei melhor ir sozinha mesmo, doutora. Quero que você saiba que eu não tô com pressa, tá? Eu sei que parece um encaixe, mas eu desmarquei a agenda depois, porque eu imaginava que você ia estar sentindo tudo isso. Pra gente ter tempo pra conversar no seu tempo, tá bom? Obrigada. Você gostaria que eu te explicasse o exame? Aí você acha que isso vai te ajudar? Vai ajudar sim, porque eu não entendo, né? Melhor você falar. Tá bom, tá bom. Se eu falar alguma coisa difícil, você me corrige, tá bom? Vou falar devagar e a gente vai conversando. Realmente, quando a gente fez o seu novo PET scan, que é aquele, parece uma torre, que você entra naquele tubo e faz aquele monte de foto. De fazer esse exame. É chato, né? Nossa, o corpo tudo dolorido, ainda ficava naquele tubo lá. Ai, que desespero, mas fiz, consegui, viu? Aí o resultado tá aí, né? Parabéns, viu? Parabéns. Ainda bem, né? Você é muito corajosa o tempo todo, viu, Érica? Desde o começo, parabéns. A gente pediu justamente por isso, porque o seu corpo voltou a ter dores, você voltou a perder peso, você está se sentindo fraca, você me falou de um medo, de uma sensação que a doença estava de volta, você ainda sente isso? Ai, sinto, parece que mais até. Ah, eu entendo. Então eu fiz o exame já imaginando que podia ser que a gente encontrasse essas suas sensações. Você é mais sábio sobre o seu corpo. Ou seja, era provável que eu achasse pontos da doença de novo. Então realmente a gente encontrou. Eu sinto muito de dar essa notícia difícil. Ai, que ruim, né, doutora? É difícil, né? Parece que Eu eu estou espero- no começo. Dá a mesma sensação, porque eu queria que ele curasse, sabe? Mas eu já sentia também que estava voltando, né? Que não estava normal, né? Entendo. Então, mas e aí, o que faz agora que voltou e que tem esses pontos que você falou? Primeiro, eu quero que você saiba que é ruim também que tivesse curado. Mesmo eu sabendo como médica que essa doença geralmente é assim, não tem nada assim errado, sabe? Sai do controle, isso está dentro do esperado. Essa fase onde a doença volta, e aí a gente ajusta os tratamentos para continuar cuidando de você bem e até melhor, porque agora você está precisando mais, né? Então tem bastante coisa para a gente fazer. Mas esses pontos aí é onde? Quando a gente olha a imagem, aparece alguns no seu abdômen, na barriga, e alguns ossos também, e alguns órgãos, no fígado e tudo. Então, por isso que dói, né? O corpo inteiro, porque dói tudo. Você tem razão, exatamente o que você sentiu, o que você pensou. São notícias muito difíceis, eu não sei se você está com cabeça para conversar sobre tratamento, eu queria só te acolher hoje, sabe? Posso te informar tudo se isso for te ajudar agora. Sim, nós temos planos de como cuidar, mas eu não quero te atropelar. Não, mas pode falar só resumido, só para eu ir embora assim, sabendo pelo menos o que vai acontecer agora, né? Mas pode ser resumido, porque realmente eu não vou saber, eu não vou conseguir guardar as informações, né? Vamos combinar. Primeiro de tudo, eu vou estar com você cada vez mais perto, tá? Manter você bem o máximo como você sempre esteve, tá? Para
tratando e cuidando. Então, aqui no centro da oncologia, e ainda mais agora, eu quero que você me acione, você nunca liga, você tem meu celular, pode me acionar, a nossa enfermeira também. Eu tenho uma proposta assim de um remédio para o câncer, que ajuda a controlar um pouco esse mal-estar. Ele não é mais uma química tão forte igual a outra. Não tenho expectativa que vai crescer cabelo, não, outras coisas ruins. É uma química paliativa. Ela não consegue curar porque a doença nessa fase não é de negócio de cura. paliativo, é aquilo que as pessoas falam que eu vou morrer? Você já ouviu falar assim? Eu ouvi falar. A importância de falar isso, então. Não, é mentira isso, sabe? Deixa eu te contar. Paliativo é o nome que a gente dá para quando eu estou fazendo qualquer cuidado para proteger de sofrimento. Então, a sua primeira químio, ela até te causava sofrimento, né? Muito. Então, ela não era nada paliativa. Mas ela tinha a intenção de mexer muito com a doença. Essa de agora, ela não consegue muito mexer na doença. Porque nessa fase da doença, a gente não consegue mudar a forma que a doença caminha. Mas a quimio paliativa mantém a doença mais calma e controla os sintomas. Mas com certeza deve ser só um pedacinho do seu cuidado. A gente tem um time aqui que chama time de cuidados paliativos. Então tem médico, tem enfermeira, tem psicóloga, tem uma assistente social, tem uma fono e uma fisioterapeuta também. Eles são especialistas nisso. Porque eu sei um pouquinho disso na oncologia, sabe? E eles agregam outras coisas para controlar esse mal-estar que você está tendo. E também os sintomas emocionais, as suas preocupações com família, tudo. Então, às vezes a doença até está estável, até que ela caminhe calma. Mas nesse momento da vida você está muito vulnerável. Então, eu preciso de ajuda para cuidar de você. Se você aceitar acompanhar com eles também. A minha intenção era marcar uma consulta com esse time no horário que você pudesse no ano que vem. E aí você até digere melhor essa questão da química, a gente não tem urgência, não é uma coisa que tem que fazer agora. Tá? E eu quero te ouvir, você quer me perguntar alguma coisa agora? Eu acho que não, aí semana que vem eu marco, e aí, sei lá, eu vejo alguém vir comigo, minha irmã talvez, né? Eu acho que é ótimo. E aí a gente entende melhor como até porque você vai chegar em casa, vai contar para ela, e aí tem toda a emoção de novo. Se você puder trazer as pessoas que você ama e que participam junto com você, eles te ajudam, né? Porque a nossa mente esquece as informações quando está muito turbulento. Assim. Tá bom. Obrigada. Posso te dar um abraço? Sim. Obrigada, doutora. Obrigada, viu? Sinto muito nesse momento mais difícil. Eu espero Obrigada. muito melhor, viu? Obrigada, a senhora me ajuda muito. Eu te agradeço. Obrigada. A sua confiança. Bom trabalho, viu? Vai com Deus, tá? Obrigada, amém. Oi, irmã. Ai, irmã, foi difícil. Nossa, tanta notícia. Ai, fiquei tão nervosa, mas agora eu tô mais calma. A notícia não é boa, mas a doutora ela é ótima, né? A doutora Juliana, você conhece, né? Ela é muito boa. Ela sempre explica direitinho, mas o exame que eu fiz, lembra aquele que você foi comigo, que eu tive que entrar lá? Ela falou que voltou a doença, irmão. Voltou em vários lugares. E aí eu fiquei, nossa, foi tão difícil ouvir isso, porque ela explicou que a doença é assim, que é normal, que ela volta e aí não tem cura, mas que ela falou, deu uma notícia boa. Ela falou que tem uma equipe lá que ajuda, sabe? Então a gente vai ter que de novo, né? Fazer tratamento, mas tudo bem, né? Eu vou conseguir, né? Seguir, porque a equipe ajuda muito. E aí ela falou que é para eu levar você, semana que vem você vai comigo. Estou com você. Se você precisar, tem todo. Sinto muito. Vai tirar um
pensar como que eu vou contar com as crianças. Surgiu, né? Você vai me ajudar a gente pensar a melhor forma, né? Talvez o pessoal da casa espírita consiga ajudar também, né? Bom você lembrar. Eu pedi para a Maria, ela voltar para casa, que hoje fazer projeto e plantar projeto no lar com a gente. Hoje é que bom, né? Porque Ai, que bom, hoje está chegando. relaxa. Oi, Cláudia. Oi, Maria. Oi, Cláudia. Claro. Eu vim num bom momento. Nós estamos precisando muito de você, de você. Vamos pedir ajuda para eles, então. Oi, Maria. Oi, Érica. Bom te ver. Obrigada por me receber. Estou vendo que vocês estão emocionados. Porque eu acabei de voltar lá da consulta da médica, sabe a médica que faz o tratamento? Sei. Eu fui lá fazer o exame e a doença voltou, um novo tratamento. Mas, nossa, a doutora Juliana era muito boa, né? E aí ela explicou que vai ter uma equipe diferente agora, que vai cuidar de mim, que vai ajudar com essa parte de dor, da doença, eu estou sentindo muita dor, né? Então vai ajudar nisso. Vai ter uma psicóloga também para me ajudar, porque não é fácil passar por isso. Eu falei, mas eu estou pensando nas crianças, como eu vou conversar com as crianças, então acho que eles vão conseguir me ajudar também. E aí eu falei para ela, né, da casa espírita também, que eu acho que pode ajudar, né, a gente, não sei. Ela falou do evangelho no lar, né? Que eu acho Vou orar poder ajudar, né? E a gente pode conversar lá na casa com outras tarefeiros e outras coisas que a gente possa colaborar nessa fase, né? Que para você precisa de apoio. Eu não sou profissional, eu não sei te orientar, né? Assim, da saúde ou psicóloga, mas que eu puder te ajudar a ficar mais forte. Conta o que a casa pode fazer eu junto. só sabe que tem vocês juntos já ajuda muito, né? Ajuda muito. Às vezes são coisas práticas, sabe? Às vezes no dia a dia pode ser que precise alguma coisa prática com as crianças, com o marido, né? A gente está à disposição. Provavelmente eu vou precisar, né? Minha irmã ajuda muito, mas o corpo vai ficando fraco, né? Não tem como. E aí vai ter hora que eu acho que não vou conseguir fazer as coisas. Entendi. É muito bom saber, né? Conta com a gente. Ajuda também, né? Tá? Obrigada. Eu que agradeço poder participar, muito sagrado estar num momento tão difícil da vida de vocês, com esse coração aberto assim. Vamos fazer juntas. Claro. Eu quero aproveitar esse tempinho que o Juju está aqui. Eu queria compartilhar com vocês, porque nunca fiz teatro, não sei técnica, não tem nada. Mas às vezes nos nossos cursos a gente faz um pouco de dramatização, faz uma sketchzinha para representar, principalmente nas aulas de comunicação, a gente usa isso para fazer rodeio, né? Mas não tem como, quando a gente entra, né, na energia do personagem, não tem como não sentir o que de fato o personagem sentiria, né? Eu queria contar para vocês, acho que rapidinho, tá, Ju? Que na primeira personagem eu tive uma emoção de engasgo, ao mesmo tempo que tinha um transbordo para chorar, tinha algo travando, né? Eu senti meu corpo todo tremer por dentro, uma trava, né? Então, essa emoção que muitas vezes, né, muitos de nós passamos nos nossos processos de comunicação disfuncional, né? Que é o que estava acontecendo na primeira cena, lá no começo. Agora, aqui na segunda, a sensação, né, também no corpo físico era de uma soltura, né, mas também uma certa tensão e uma tristeza, e aí não teve como não segurar as lágrimas, né, porque a tristeza transbordou, teve espaço, então não senti a emoção entalada, né, não sei se vocês que estavam aí, porque a gente estava de lado, se conseguiu perceber, né, a diferença, mas foi genuíno, queria compartilhar com vocês que deu para sentir de verdade a emoção do personagem aqui, né. Eu chorei também. Chorou também. Então agora a gente fala pra gente aí.
técnica, né? Que dá para ouvir vocês um pouquinho. E aí, foi diferente? Cena de nem minutos, cada ceninha, né? E cara natural. Mas você a gente senta realmente no sofá e acorda durante uma hora e conversa adequadamente. O impacto que tem, né? No enfrentamento de alguém no sofrimento. Tem algo que chama mais a atenção de vocês? Vocês querem compartilhar? Eu sou quietinho, Eu acho que a gente deixou a pessoa. Eu passei. Existe uma questão que é você vendo de fora, né, da ansiedade, e aí o profissional vai seguindo, por técnica, o tempo do paciente. Então, vocês foram percebendo, conforme eu fui dando, ela foi falando mais devagar. E aí eu fui entendendo que instância até emocional ela estava, em estado leve, para poder ouvir ou não uma informação. E se eu soubesse quem saiu o resultado deu, então eu nem ouvi. No primeiro momento. São muitas as Marias também, né? Hã? São muitas as Marias também, né? Maria já está lá no outro lado. Ela vai organizada. Sim. Eu achei que foi muito real. Real. Aqui, ali, isso se chama meditação, né? É porque eu fiquei muito tempo na Unicamp com meu marido, então eu aprendi assim muita coisa. Todo dia eu estava ali perguntando ao médico, indo atrás, sabe, se informando. Então, depois eu tenho meditação. Sim, né? Sim. Tem Deus à frente. Mas as mentais fazer elas à frente. E aí o mundo emocional de quem está ouvindo enquanto paciente é muito diferente. Até quando vem a família, normalmente a família se viesse junto e ia estar, mas e aí, doutora, o que deu? E aí foca a paciente, porque tem um tempo diferente de digerir, que a gente precisa respeitar. Com certeza o médico avalia, ou quem está ouvindo está avaliando como que é a pessoa, né? E consegue ir desenvolvendo. Sim, se tiver treinamento para isso. Só se tiver treinamento para isso. Mais comum é não acontecer assim. Uma coisa interessante, né? Que a doutora ela não foi empática, ela passou um degrau acima, tinha compaixão no acolhimento, né? Eu acho que é o degrau acima. Vocês sabem da diferença conceitual? Eles estão falando, com certeza eles dominam a diferença conceitual da empatia para compaixão. A empatia a gente se esvazia da gente, tenta ver aquela realidade, tentando imaginar como é na perspectiva do que é o background da pessoa, de história, de valores. Eu tenho que pôr o óculos um pouco da outra pessoa, tentar imaginar, porque se eu for sentir só com a minha experiência, é muito diferente do que ela está sentindo. A compaixão são, assim, agora é extendido, a ciência está mudando muito, né? Está sendo muito trabalho novo. As últimas notificações que o Oxford traz para a gente são os comportamentos que eu faço que são terapêuticos em aliviar o sofrimento. O jeito que eu respiro, o jeito que eu escolho a palavra ou o tom de voz, não é empatia, é compaixão, né? Eu acho que aí você puxa. Faço uma escolha de me usar a serviço de aliviar o sofrimento do outro, né? É compaixão. Muito legal. Nessa fase é muito importante a companhia da família. Muito. Dos familiares. É bem diferente. Dá mais conforto, mais consolo. Sim. Saber que pode contar com o familiar. Sim. Desse aí. Fortalecer essa personalidade, né? Para ela se manter íntegra até o último segundo de vida, independente do corpo. Não está conseguindo expressar tudo que essa alma. Eu tenho ela no meu seio familiar, na minha comunidade. Eu sei que ela é valiosíssima, eu sei como ela pensa, que ela sente, que ela gosta. Então a gente muda o entorno para ela se sentir útil, né? Valorosa, amada o tempo todo e confortável e fazendo ter sentido a vida, né? Porque além daquela que ela está entregando, é importante enquanto a vida está aqui. Por isso que é muito longe de eutanásia, percebe? E divide o sofrimento e ameniza um pouco no que está passando por isso. Muito legal. Essa diferença, né, das cenas. Eu vivi nas duas posições, porque
que a minha mãe, ela teve linfoma em 2001. E ela encontrou uma médica como da segunda cena. Então fez toda a diferença. E nós pudemos escolher entre fazer rádio ou não. Ela não fez. E ela está ótima. Né? Então ela teve um linfoma, teve muitas complicações, mas está bem. E a gente teve uma amiga de família, amiga muito próxima da família, que ela teve um câncer, não sei ao certo como foi, mas ela não teve esse cuidado. Eu estava com ela no momento que ela foi ter a notícia. E ela deitada após cirurgia médica, o som da cortina do hospital puxado pela médica ecoou ainda em mim. E falou assim para ela. E eu lembro dela olhando para a parede com os olhos muito fixos assim. Então foi bem traumático. E ela ficou 6 meses só viva. E o câncer, comparado ao que minha mãe teve, né, era muito simples, tinham várias possibilidades de recuperação. E também não teve um apoio na família, o acolhimento, porque ela ficou muito debilitada. A história muda completamente com muito tempo de vida. Obrigada pela partilha. Então, pessoal, a gente está chegando ao fim. Eu queria trazer um vídeo para vocês. Acho que cabe, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar. Mas eu queria conseguir colocar. Eu não sei se é a gravação legendada já. Legenda de YouTube, então. I want to tell you what normally happens as someone is dying. Dying, just like being born, is a process our bodies go through quite naturally, with recognized phases that are pretty much the same for everyone. It's all very ordinary. At first, our bodies grow weary. We need more sleep, less food. We may lose our appetite altogether. Some days we can manage an outing, visitors, or watching TV. Other days we mainly sleep. All this is normal. Inside our weary bodies, changes are happening. All our systems are running out of energy. Digestion slows down. Our heart may go under struggling. Our organs might slow down. All normal. Aside from the physical, I've noticed that dying people's perspective often shifts from themselves to others. The same last messages. I'm sorry. I forgive you. Thank you. I love you. Most people are not conscious by the time they die. We don't know when we're unconscious. We don't notice time passing or feel our body. It doesn't feel like going to sleep. It's just a state of non-awareness. To begin with, dying people might only be unconscious some of the time. In between, they wake up and talk, or sip drinks, or listen to the people around them chatting. That's normal. They may become a bit muddled or restless. It helps when people hold their hand and talk in soothing, gentle tones. Familiar, trusted voices calm and comforting. Unconscious people breathe in an unusual way. Their breathing pattern gradually changes backwards and forwards, between deep and shallow, and between fast and slow breaths. This is normal. And they can make unusual noises. If their breath vibrates their voice box, it might sound like a sigh or a moan. Sometimes their breath gurgles or rattles. It's not uncomfortable. It's a completely normal part of dying. Hearing is the last stage to go. That's why loved ones and caregivers can keep talking while the dying person is unconscious. It's why some people make end-of-life playlists. What about the moment of dying? Well, it's usually very gentle. Our breathing gets slower and more shallow, and then it just very gently stops. A few minutes later, our heart stops too.
That's it. No fuss or fear or panic. Of course, saying goodbye to people you love is sad, but knowing what to expect takes away a lot of the fear. I've met so many bereaved people who wish they had talked about dying more. I've never met a person who regretted having those important conversations. We need to talk about it, because talking about death will help us to live together better. Nossa madre, essa mãe Maria, abençoa as atividades, com certeza está abençoando esse nosso encontro de hoje, a gente quer agradecer em nome dela, né? E sempre a Tarefeira nos ajuda a socorrer sofrimento, para nós ela representa esse papel ativamente aí na Casa da Prece, tenho certeza que aqui também. A gente só tem gratidão imensa, esses parentes, quem for que ouvir a gente aqui, a gente está à disposição para poder estar juntos aí nesse processo de entender a transição da vida e a vida vulnerável, como a gente pode se cuidar melhor uns dos outros. Obrigada, viu, gente? Obrigada, pessoal. Alguém quer tirar alguma dúvida? Surgiu uma dúvida dessa parte? Hoje vocês vão na palestra, para ver se vai falar, né? De seminário, já saiu. Eu acho que o Thiago pode explicar se vai ter alguma atividade depois, algum atendimento. Não, Hoje não. isso. Só o seminário. Mas